again. Bom dia, mãe. Como estás? Tudo bem? Como estão todos? Uma breve explicação dessa minha postagem. Então, desde 2016 eu tenho amizades com os elders, os missionários e as sisters, as missionárias da Igreja dos Santos, ou melhor, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, popularmente conhecida como Igreja Mormon. Então, eles são estadunidenses. A sede da empresa da igreja fica em Salt Lake City, no estado de Utah, Estados Unidos da América. Essa igreja foi fundada em 1820 pelo profeta Joseph Smith e outros irmãos. Ela é uma igreja, assim como as Testemunhas de Jeová e a Igreja Adventista, como que se chama? Reformista, não, existe um termo para isso. Restauracionista. Portanto, restauracionista é a teologia que explica a fundação de uma igreja na era vigente, né? Portanto, após a conclusão do Novo Testamento, na era vigente, o nosso tempo, quando a igreja ou a congregação é restauracionista, ou seja, em seus pilares doutrinários, ela difunde que é a restauração do verdadeiro evangelho perdido pela corrupção, né? Que aconteceu principalmente a partir do imperador Constantino ter se convertido, entre aspas, ao cristianismo, né? E ele adotou o cristianismo como religião oficial do Império Romano, entretanto mantendo várias práticas pagãs, como idolatrias, culto aos profetas, aos santos. Tudo isso Charles Taze Russell, o irmão Russell, questionou, né, que não era correto. Também Joseph Smith, também a partir dos 19 anos que ele começou a ter a consciência cristã e que tinha uma missão para com a igreja, questionou que a igreja cristã estava corrompida. E William Miller e Ellen G. White, Ellen Gold White, a irmã White, que fundou a Igreja Adventista do Sétimo Dia, portanto, o movimento milenarista, né? Então, tanto o movimento mormonita quanto o movimento russelita, jeovista e o movimento adventista, milenista, que difunde o milênio, né, na Terra, reinado por Cristo, são organizações religiosas estadunidenses com mais de 15 milhões de adeptos, né, as três. As Testemunhas de Jeová têm cerca de 20 milhões de adeptos, os adventistas têm cerca de 37 milhões de adeptos e os mormonitas têm cerca de 28 milhões de adeptos no mundo todo. Elas são consideradas restauracionistas, porque elas alegam em seu bojo doutrinário que restauraram as verdades perdidas do Evangelho dos 12 apóstolos, portanto, os discípulos de Jesus. Então é por isso que as três organizações religiosas são, tecnicamente falando, restauracionistas
e milenarista, ou seja, elas ensinam que haverá um milênio na Terra, a qual a Terra será transformada ou restaurada em um paraíso terrenal, né? E os santos, os crentes verdadeiros que foram salvos e lavados dos seus pecados pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo e seu Pai, Yahushua e Yamashia, conhecido como Jeová Deus, eles viverão para sempre nesse reinado na terra com Cristo como seu Rei e Senhor. Então as três religiões até aí e mais em alguns outros pontos concordam. É claro que existem divergências irreconciliáveis entre as três organizações, mas elas têm boas relações de respeito mútuo, uma não ataca a outra, elas cooperam quando há catástrofe mundial, guerras, elas aceitam que membros, por exemplo, das Testemunhas de Jeová se abriguem nos templos mormonitas ou consigam contato com o consulado dos Estados Unidos através dos irmãos Testemunhas de Jeová e vice-versa. Os adventistas, através do braço social ADRA, ajuda irmãos Testemunhas de Jeová que estão em perigo alimentar no interior da Coreia do Norte, no interior da China, em alguns outros países complicados, da África e vice-versa, ajudam e são ajudados. Então há uma cooperação entre elas, embora elas discordam veementemente no contexto geral do seu bojo doutrinário. Não sei se vocês conseguem perceber. Então, esses missionários estadunidenses, os elders, que andam de 2 em 2, conforme Jesus Cristo ensinou, assim como as Testemunhas de Jeová e os Adventistas também andam de 2 em 2, ou em grupos de até 10 irmãos, mas os mormonitas andam sempre de 2 em 2 e de 2 em 2. Eles disseram para mim lá no Porto: seu Carlos, tendo em vista que o senhor alega ser descendente dos aborígenes da 4ª geração, dos goitacazes, que habitavam a antiga província de São Vicente, até o estado do Rio de Janeiro e o Espírito Santo, portanto, por parte de mãe, o senhor tem uma herança genética comprovada no exame molecular de DNA. Nossa igreja, a igreja ISUD, Igreja dos Santos dos Últimos Dias, tem um departamento específico de investigação de árvore genealógica, portanto, investigação de registros de entrada de imigrantes nas Américas. Eventualmente solicitamos exames de DNA, tudo gratuitamente, para comprovar a sua origem goitacá. E te digo mais: como o seu pai é caucasiano e o senhor diz que ele é trineto de franceses, nós temos como checar essa informação. Nós temos como checar, porque o senhor disse que o seu pai, inclusive, mudou de nome oficialmente na Polícia Federal Brasileira, e nós temos como checar o nome de batismo dele e o nome dos antepassados, principalmente masculino. Ou seja, o pai dele, o avô, o bisavô, o tataravô, até a 7ª geração. Nós vamos fazer uma devassa e vamos encontrar e comprovar se ele realmente é de origem francesa. E não deu outra, pessoal. Foi comprovado, eles me entregaram esse exame, eu tenho comigo, posso mostrar, posso postar aqui, para todos verem que Dom Carlos não anda com mentiras, que o meu pai, os seus antepassados são da província de Toulouse. Toulouse é uma região do sul da França, realmente é de origem francesa. Tem uma corrente da família dele que é dos Açores, Portugal, mas a predominância é Toulouse, ou seja, é latino na mesma. E através do casamento com a minha mãe e até alguns casamentos de antepassados do meu pai,
com pessoas da raça negra, pessoa da raça indígena, fez com que o meu DNA seja mesclado tanto de origem indígena, Goitacá, como com a predominância de DNA indígena, portanto Goitacá, aborígene, como caucasiano de origem francesa, né? Toulouse, e também uma pequena porcentagem açoriana. Agora, o principal detalhe é que a investigação avançou e descobriu que o meu pai, de maneira longínqua, portanto, 7ª geração, é descendente de Carlos Inca, que foi um Inca nomeado pelo Reino de Espanha, um Inca católico, um mestiço de Incas quechuas com espanhóis, castelhanos. E Carlos Inca era filho de Paulo Inca. Aí sim, um Inca 100% indígena, 100% quechua, que se converteu ao catolicismo, foi batizado, crismado e coroado Sapa Inca em Lima, Peru, sob o vice-reinado do Peru. Portanto, vice-reinado do Peru, administração Castela, portanto, administração Reino de Espanha. Então, meu pai é descendente porque o Inca, aclamado em Cusco, Huayna Capi, Huayna com H-U-I-Y-A-N-A, Huayna Capi, C-A-P-A-C, Huayna Capi, um dos últimos Incas legítimos filhos do Sol, nomeado em Cusco, deu origem a esse filho chamado Paulo Inca, que já foi convertido ao catolicismo, e depois Carlos Inca, que era mestiço de Inca quechua com espanhóis. Como Huayna Capi casou com várias mulheres caucasianas, Paulo Inca, seu filho, igualmente era muito namorador, teve várias mulheres e concubinas espanholas, argentinas, de várias origens, né? Bolivianas, francesas, de origem europeia, várias mulheres. Ele chegou a ter, o Huayna Capi chegou a ter, e Paulo Inca, seu filho, chegaram a ter ao todo 270 filhos, 270 descendentes. O meu pai é dessa linhagem, da 7ª geração, bem como Máxima Zuruguieta Ceruti, que veio a conhecer e casar com o príncipe Guilhermo I dos Países Baixos de Holanda, mesclando assim a dinastia Rana, que é a mesma dinastia de Paulo Inca e Carlos Inca e o Huayna Capi. Portanto, Máxima Zuruguieta dos Países Baixos de Holanda é da dinastia Rana, porque é descendente do imperador Sapa Inca Intipixuri Huayna Capi, com a família real dos Países Baixos. Então é um caso raríssimo, né, de duas linhagens sanguíneas e dinástica que casaram e geraram já 3 filhas que vão ser futuramente rainhas dos Países Baixos de Holanda. Então, Dom Carlos não anda com mentira. Temos a documentação da Igreja Sud para provar tanto a minha origem Goitacá, aborígene, como a minha origem da dinastia Rana, dinastia Inca. Haili, filhos do Sol, saudações aos amigos da América do Sul, América Latina, América do Norte, a todos os amigos de Portugal, toda a Europa, Ásia, Rússia, Ucrânia e todo o planeta. Saudações, filhos do Sol. Estimados amigos, irmãos, esse que vos fala é Dom Carlos, Príncipe Cúcio Punk, Intipixuri, Sapa Inca, Pachacuti,
II, Carlos III, da soberana Casa Real Tauantinsuiana. Esse é o nosso programa Arautos da Verdade e o programa Amaltas do Reino e a Voz dos Amaltas. Estimados amigos, hoje, dia 15 de setembro de 2024, é um dia glorioso, inesquecível e emblemático. Hoje é aniversário do nascimento do Incari, o profetizado, o príncipe rúbio, príncipe loiro, o príncipe prussiano Carlos Lampe. Portanto, Carlos Lampe, o prussiano, que em 1867, cumprindo as profecias de Tawantinsuyo, as profecias dos Apus, das Huacas de Tawantinsuyo, chegou em uma barca pelo Oceano Pacífico e foi levado em sua liteira nos ombros dos guerreiros Quechua para a cidade dos deuses, o umbigo e teto do mundo, Cusco. E ali recebeu as ordens, a revelação de Apu Tixi Kontik Pariachati Wirakutra, o próprio Inti encarnado, para descer ao vale de Parcaitambo e ter com os anciãos, os curaca locais, os amaltas do reino, os sábios. E ali, em reunião com os seus, foi aclamado e devidamente revestido da Mascaipacha, a coroa real do rei dos aborígenes da América. Todos os aborígenes das Américas, portanto, desde as Ilhas Aleutas até a Terra do Fogo e a Península Antártida. Os esquimóis, os Hupis, os Sios, os Apaches, os Cherokees, os Cheyennes, os Mexicas, Aztecas, os Toltecas, os Olmecas, os Maias, os Caraus, os Panacas, Caucasianos, os Viracotias, Caucasianos. Portanto, os Olmecas e os Toltecas negros, todas as tribos da América, os Mapuches, os Charuas, os Goitacazes, os Tupinambás, os Aimorés, os Carajás, os Tupi, os Guaranis, os Tupi-Guarani, os Tamoios, todos os povos da América, os Puris, enfim, Carlos Lampe, revestido da Mascaipacha, a coroa real do rei da América, a administração, a cidade dos deuses, Cusco. Ali em Parcaitambo, Carlos Lampe, nosso Inti Pichurim, restaurou a poligamia, o casamento plural, restabeleceu o comunismo nativista, abolindo assim o dinheiro satânico da City de Londres, da
nobreza negra veneziana e o seu sistema financeiro da usura, nos livrando completamente da moeda dólar diabólica, da força misteriosa, portanto restabelecendo o sistema de trocas, sistema comunista inca. A comunidade cresceu, multiplicou-se e ele formou um exército de mais de 20 guerreiros incas, quechuas, que após a derrota da República Bananeira do Peru na Guerra do Pacífico contra a República Bananeira do Chile, vendo uma oportunidade como estrategista de guerra era, adepto das doutrinas militar prussiana, atacou com seus guerreiros e quase venceu a administração de Lima, restabelecendo Tawantinsuyo para paz, harmonia, harmoniocracia e felicidade dos povos da América. Mas, infelizmente, a Basílica de Satanás, a grande loja de Westminster, Londres, estava atenta a toda e qualquer movimentação do status quo da América. E rapidamente, através de corrupção e manipulação, junto às Forças Armadas do Peru, capturaram o Inti Pichurin, o Filho do Sol, e o manteram em cárcere. Após demasiada lamentações e choros de todos os pueblos, das pequenas granjas, o governo peruano se viu pressionado a soltar o estrangeiro e lhe deu um salvo-conduto, o deportando para sua pátria-mãe, o Reino da Prússia, que posteriormente se tornou o Império Alemão. Porém, Karl Lampe jamais esqueceu suas esposas, os seus filhos, os seus netos, aqueles a quem ele ensinou artes, cultura da sua madre-mãe, o Reino da Prússia, e aprendeu de tudo: agricultura, matemática, medicina naturalista, portanto uma troca justa e espiritualista. Quis voltar para o Peru, o que foi o seu derradeiro fim. Ao retornar em 1883, foi novamente preso e deportado pela segunda vez. Porém, dessa vez teve má sorte, porque o MI6, Serviço Secreto do Reino Unido da Grã-Bretanha, e o Mossad, que já operava mesmo antes da fundação do Estado de Israel, em 1948, o capturou em seus aposentos. Portanto, uma operação operação da CIA contra Osama Bin Laden, uma operação secreta, rápida e sigilosa, capturou o Filho do Sol e, através de tortura, para que ele revelasse algumas informações sensíveis, definitivamente receberam a ordem do grão-mestre da Basílica de Satanás, a grande loja de Westminster. Solução final, assim como determinaram a solução final do comandante Che Guevara. Enfim, nosso Sapa Inca, de 1,90 m, loiro dos olhos azuis, o Incari, o Inca loiro, foi brutalmente executado, amarrado ao pescoço e a uma pedra-mó, levado até a proa do navio e lançado ao mar.
aonde o oráculo, a Waka de Aputixi, Pariachati Conchiquiwiracotra, me revelou o local exato de sua múmia. Portanto, a 10 metros dos destroços do avião da Air France acidentado nas ilhas portuguesas e brasilianas, São Pedro e São Paulo. Lá, nas profundezas do Oceano Atlântico, está a múmia intacta de Sua Alteza Real e Imperial, o Intipichurim, o único Inca, o Incari. Portanto, se os comandos anfíbios brasilianos ou os comandos da Real Marinha Portuguesa quiserem resgatar o Intipichuri para a alegria dos povos da América, ali está, no fundo do oceano, ao lado dos destroços do avião acidentado da Air France, junto às ilhas São Pedro e São Paulo. Essa informação é revelada pelo oráculo. Portanto, a Waka, que está sob a Mascaipátia de Carlos III, esse que vos fala. Revelação fidedigna, fiel e verdadeira. Agora, para aqueles que têm dúvida no coração, homens de pouca fé, que ainda põem em dúvida a escolha de Carlos III, príncipe Cusiopunk, portanto Dom Carlos, esse que vos fala, revestido da Mascaipátia, como novo e sucessor Intipichuri Sapa Inca, pois saibam que eu em 2013 lá cheguei também, em Parcaitambo, no Vale de Ixman, no Peru, e fui ter com el pueblo, com as pequenas granjas, e aí charlé com eles, tomé té e la chincha sagrada de coca, hojas de coca, e aí tuve la revelación de Apu Chixi Conchiqui Pariachati Wiracotra, que soy el escorrido, o escolhido de Inti, Deus Sol e o Criador, Apu Chixi. Princípio, meio, origem, Chixi, Conchiqui Pariachati Wiracotra, como sucessor de Carlamp. Aceitei porque os curacas disseram: vós sois da 4ª geração dos aborígenes Goitacazes, súditos do Reino do Sol, assim como todos os outros aborígenes brasileiros. Vós sois da 7ª geração da dinastia Hana, por parte de pai, portanto, descendentes do Sapa Inca Intipichuri Huaynacap e Paulo Inca, assim como Máxima Zuruguieta Ceruti de Orange. Portanto, tem toda a legitimidade de também, assim como o prussiano, receber a revestidura da Mascaipátia e ser o filho do sol, aquele que conduzirá Tawantinsuyo para o século XXI, para um reino de harmoniocracia, paz, verdade e reconciliação com o reino da Ordem de Cristo, Portugal e o reino de Castela e Leão. E todos os povos da terra clamarão: eis que é o Incari, eis que é o Avatar, eis que é o filho de Inti, Deus Sol encarnado, para pregar as boas novas do reino a todos os povos sarracenos pagãos
Os homens de boa vontade, eis que é a voz que clama na floresta. Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino. Os velhos, os coxos, todos podem vir até o Intipixuri, que receberão a palavra da verdade, da mansidão, da humildade, do amor e da amizade. Agora, aqueles que vêm com malignidade, inveja, ganância, mentiras, arrogância e prepotência receberão em igual modo a punição em suas almas para a perdição eterna, da aniquilação total naquele grande e glorioso dia em que Yahuwah Shamashia, Yahushua Yamashia descerá no poder da sua glória com as suas miríades de anjos em nome do Pai para reinar absolutamente na terra, transformando novamente um paraíso terrenal, mas definitivamente derrotando o reinado de Satanás, que é representado pela grande loja de Westminster, o trono de Satanás, da onde saem todas as malignidades contra os povos, os países, principalmente periféricos, como Portugal, Brasil e os demais países da América, para benefício de 13 famílias e oferendas ao demônio, aquele inimigo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas que ao final terá a cabeça esmagada e triunfará o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Yahushua Yamashia. Amém. Diga amém e graças a Deus pela palavra de vida e a palavra da verdade. Glórias a Tawantinsuyo. Viva Tawantinsuyo, viva o reino do sol. Viva o reino da ordem de Cristo, para que o cristianismo chegue a todos os povos da terra e alcance o coração de todos os homens de boa vontade. Amém.